Graça e paz a todos em Cristo Jesus. Mais uma noite aqui na casa do nosso Deus, amém? Para uma reunião de oração. Oração, caminho pelo qual nós conseguimos acessar a Deus, amém? Caminho pelo qual nós podemos levar a Deus nossas súplicas, nossas necessidades e, acima de tudo, a nossa gratidão. Sim, porque Deus ama e gosta de um coração agradecido. E nós precisamos ter sempre isso dentro de nós. Oração não é só pedir, mas é também saber agradecer a Deus. Oração não é somente nós falarmos do que Deus faz, mas é nós falarmos do grande amor que Deus tem por nós e o quanto Ele se interessa pelas nossas vidas. A você que está do outro lado aí nas redes sociais, uma gloriosa noite de paz em Cristo Jesus, que você possa mergulhar nesse clima de oração que nós estamos envolvidos aqui nessa noite e aprender com a palavra de Deus o que é orar, o que é falar com Deus. Temos diversos exemplos de oração nas Escrituras Sagradas e hoje nós vamos falar de alguém que teve uma experiência forte de oração, alguém que em dado momento da sua vida ficou perplexo, ficou amedrontado com o que estava acontecendo ao seu redor e foi buscar em Deus uma resposta. A diferença, meus queridos, está nisso. Muitas das vezes, quando vem a dificuldade, quando vem o problema, quando vem a angústia, quando vem a aflição, nós buscamos refúgio em alguém, nós buscamos refúgio em situações, em pessoas, em condições externas e deixamos de buscar em Deus. E isso é o nosso maior erro, amém? Porque Deus, Ele permite as coisas acontecerem para quê? Para que a gente aprenda a confiar nele, para que a gente aprenda a buscar nele. E nós vamos falar de um homem que fez isso, no momento em que ele estava passando por um grande conflito interior dentro dele. Ele buscava uma resposta, o porquê de uma situação grave. E isso era uma situação grave, mas não é somente para situações graves, é também para situações simples. Nós oramos para situações de calma, para situações de respostas, né? De soluções, de necessidades, de decisões a tomar. A oração, ela vem para tudo isso. Então nós vamos meditar hoje em Josué, capítulo 7, e versículos de 7 a 9. Olha o que vai dizer aqui esta palavra. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, ou Ah, Senhor Deus de Israel, porque com efeito o Senhor fez esse povo passar o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, tomara, nos contentáramos com ficarmos de além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Olha esta oração que um homem faz a Deus, Josué. A palavra de Deus vai dizer que essa experiência vivenciada por este homem foi uma experiência muito profunda. Quando iniciava-se a travessia do Rio Jordão, naqueles dias, para que o povo viesse a tomar posse da terra prometida, que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó, e também havia prometido a Moisés, a palavra de Deus vai dizer que Deus confia essa missão nas mãos de Josué. E Deus, antes de entregar a primeira cidade inimiga na terra dos cananeus, Deus dá uma advertência ao povo. Deus dá uma advertência a Josué.
Vocês vão entrar, vão dizimar tudo que houver nesta cidade. Tudo. E não vão se apropriar de absolutamente nada. Nada. Ou seja, bens, materiais, animais, nada. Salvo as únicas pessoas que seriam poupadas, seriam uma mulher por nome de Raabe, né? E sua família, e quem estivesse com ela na casa. Porque ela havia ajudado o plano de Deus em relação àquela cidade perversa, aquela cidade que odiava Israel. Mas a Bíblia vai dizer que um certo homem por nome de Acã, ele simplesmente ignora a ordem de Deus e ele se apropria de bens materiais, de riquezas materiais, e as esconde em sua tenda no meio do acampamento de Israel. E veja bem, meus irmãos, que muitas das vezes a atitude de uma única pessoa pode atingir a muitas pessoas à sua volta, pode atingir a várias pessoas, quando essa atitude é de desobediência, quando essa atitude é de perversidade, é de ganância, de maldade. E a palavra de Deus vai dizer que quando Israel se prepara para se arremeter sobre a próxima cidade, que seria a cidade de Ai, uma cidade que, comparada a Jericó, era uma cidade muito pequena, o povo de Israel até mesmo desdenhou daquela investida, porque era uma cidade muito pequena. E eles chegaram até mesmo a dizer: olha, não precisamos mandar muita gente não, cerca de uns 3.000 homens está tudo certo, já resolve o problema nessa cidade, porque Deus nos entregou Jericó, com certeza vai entregar Ai. E essa era a lógica, porque a promessa de Deus era que os inimigos que passassem diante de Israel seriam todos eles aniquilados. Mas vai dizer a palavra de Deus que isso aconteceria se tão somente o povo permanecesse leal, fiel a Deus, obedecesse rigorosamente tudo que Deus havia determinado. Eu quero chamar a tua atenção para algo nessa noite. Não adianta muitas das vezes você e eu reclamarmos quando algo que esperamos, quando algo que queremos não acontece, se nós estivermos no quê? Na desobediência. Como assim, pastor? Talvez você não saiba, ou você age muitas das vezes de forma inocente, sem entender que você está agindo contra Deus. E é aí que entra a oração. Por que a oração é importante? Porque tudo quanto formos fazer, precisamos buscar em Deus respostas. Precisamos buscar em Deus direcionamento. Para quê? Para não tomarmos atitudes precipitadas, para não tomarmos atitudes erradas. É muito importante que eu e você aprendamos esse caminho. Ouçamos a voz de Deus, ouçamos a voz do Senhor, ouçamos a sua direção, quando Ele diz: vá por aqui, vá por ali, faça isso, faça aquilo. Amém? Porque quando deixamos de fazer, e fazemos pela nossa própria convicção, pela nossa própria vontade, pela nossa própria ótica visual, corremos o risco de sermos disciplinados por Deus. E certamente vamos ser disciplinados. Amém? Deus vai nos disciplinar para que a gente aprenda realmente a depender totalmente dEle. E exatamente depois que essa situação acontece, e o povo de Israel vai ali e traça um plano, traça um projeto para invadir a cidade de Ai, a palavra de Deus vai dizer que Israel passa vergonha diante dos seus inimigos. Ai começa ali a eliminar alguns dos soldados de Israel, cerca de 30 homens. Não tem êxito na sua investida. E quando não tem êxito, eles veem aquela situação
é tocado o som da trombeta para recuarem, para voltarem para trás, porque alguma coisa estava acontecendo. Eles fogem do poderio militar da cidade de Ai. E quando eles fogem, eles regressam ao acampamento, Josué então vai fazer uma oração a Deus, envergonhado, juntamente com todos os líderes tribais. Ele vai dizer para Deus no versículo 7: Ah, Senhor Jeová, porque o Senhor nos fez atravessar o Jordão para o outro lado, Senhor, para nos entregar nas mãos dos nossos inimigos? Isso é uma pergunta em oração difícil e audaciosa de Josué. Isso soa como se Josué estivesse dizendo: para um pouquinho, o Senhor tinha dito que era conosco, e agora acontece isso. Era como se Josué estivesse o quê? Conflitando a Deus, confrontando a Deus. E a Deus ninguém confronta, Deus. Vai haver situações na tua vida, na minha vida, que muitas das vezes as coisas não vão acontecer exatamente do jeito que nós queremos, ou como nós pensamos que deveria ser. E muitas das vezes porque a gente deixou de ouvir a voz do Senhor, deixou de obedecer o direcionamento de Deus. E aí, a primeira coisa que vai soar dentro de nós é a seguinte: cadê Deus no negócio? Por que Deus não fez do jeito que a gente queria? Por que Deus não agiu da maneira que nós queríamos? E vamos falar com Deus e dizer: Senhor, o Senhor falou conosco. Foi Deus mesmo que falou conosco? Será que foi Deus que falou conosco? Temos que pensar, refletir sobre isso. Porque na verdade ali não era Deus quem tinha falhado com Israel. E Deus chama a tua atenção e a minha para isso, para dizer assim, e perguntar a nós, porque na verdade quem tem que nos confrontar é Deus, e não nós confrontarmos a Deus. Deus vai dizer para nós: você fez tudo certinho? Você fez exatamente como eu te orientei? Tem certeza? Porque se você foi no caminho da obediência, na trajetória da obediência, não tinha por que dar errado. E aí vai ser a hora da gente parar para analisar. Amém? O que realmente é. Então, meus queridos, nós precisamos compreender e entender que quando Josué ele faz esse questionamento a Deus, ele vai dizer para Deus o seguinte: olha, quisera que a gente se contentasse em ficar do outro lado do Jordão, estava tudo certo. Já tinha conquistado alguns territórios, de Seom, de Og, né? Já tinha conquistado alguns territórios. Ficássemos lá, Senhor, para passarmos essa vergonha. Aí ele vai dizer no versículo 8: Senhor, o que eu vou dizer? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Senhor, literalmente passamos vergonha. Amém? E muitas das vezes, meus irmãos, nós vamos passar vergonha, e não é por culpa de Deus, é por causa das nossas decisões, é por causa das nossas atitudes, é por causa das nossas colocações diante de Deus, e das decisões que vamos tomar em relação ao que Deus fez por nós, as portas que Deus abriu. Você quer ser vitorioso? Você quer ser vitoriosa? Obedeça a Deus incondicionalmente. Não entre naquela situação de querer obedecer a Deus parcialmente. Eu obedeço a Deus nessa parte, nessa aqui não. Olha, eu obedeço na outra não, não. A condição para ser vitorioso é obedecer integralmente ao que Deus nos orienta. Só assim nós vamos alcançar êxito. Então Josué, ele olha para Deus e diz: Senhor, estou envergonhado. Israel está envergonhado. Perdemos uma batalha para uma cidade pequena, com poucos moradores. O Senhor nos entrega uma cidade grande, com muitos moradores, inimigo muito mais poderoso que era Jericó, as anteriores, né? E agora, Senhor, diante de uma cidade pequena, a gente passa essa decepção. Mas nós vamos entender o porquê. Olha aqui, versículo 8.
Ah, Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão, vão nos humilhar e vão fazer desaparecer o nosso nome da terra. E então será, Senhor, o que será do teu grande nome? Em outras palavras, Josué quis dizer, não somente Israel, Senhor, o teu povo, mas nós, Senhor, além de passarmos toda essa vergonha, de termos a nossa memória apagada da terra, porque os inimigos vão se unir e vão nos aniquilar, Senhor, vão também desprezar o teu grande nome, o teu grande poder, e tudo que o Senhor fez desde o Egito. Então, Senhor, nos faz entender o que aconteceu. Aonde está o problema? Aonde está o erro? Eu pergunto a você e a mim nessa noite. Quando passamos por algumas dificuldades, por alguns problemas, nós vamos orar perguntando a Deus o que houve, o que aconteceu? Ou nós vamos colocar a culpa em Deus pelos nossos fracassos? Porque Deus, Ele sempre direciona aquele que o ama, aquele que o conhece, aquele que tem compromisso com Ele. Ele não vai deixar você passar por prejuízos quando você está na obediência. De alguma maneira, Ele vai alertar você, de alguma forma, Ele vai mostrar para você aonde está o perigo, para que você não seja vítima dele. Aí, finalizando aqui, no versículo 10 diz assim: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque você está prostrado assim sobre o teu rosto. Aí Deus revela: Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que eu tinha ordenado a eles, e até tomaram do anátema, quer dizer, das coisas amaldiçoadas, e também roubaram, furtaram, mentiram, e até debaixo da sua bagagem esconderam. Meus irmãos, os olhos de Deus vê tudo, contempla todas as coisas, nada se esconde dos olhos de Deus. Deus disse: por que você está aí? Prostrado, entregue ao desânimo, Josué, à perplexidade. Israel pecou, e é exatamente o que acontece, meus filhos. Quando alguma vez chegar em sua vida uma situação semelhante, um fracasso por causa de algo que você pretendeu, que você foi para fazer, para realizar e não deu certo, é bom você analisar todas as suas condutas e atitudes antes de você confrontar a Deus. Porque não tem como você não ser abençoado quando você verdadeiramente está na obediência rigorosa a Deus de tudo que Ele te orienta. Porque Deus vai fazer. Mas para Ele fazer, você precisa ter compromisso. Você precisa ter aliança com Deus. Você precisa ter como principal objetivo acatar tudo aquilo que Deus te orienta, para você não ser decepcionado. E você está disposto a fazer isso? Olha o que diz aqui. Imagine orar a Deus deste modo. Esta não é uma oração formal, é a petição de um homem que está amedrontado e confuso pelo que aconteceu ao seu redor. Josué despejou seus verdadeiros pensamentos diante de Deus. Ele, aqui, diz o seguinte: esconder suas necessidades do Senhor é ignorar o único que pode realmente ajudar. Você é daqueles que se retraem quando você fracassa diante de alguma coisa? Você deixa de levar a Deus o seu fracasso? Mas Deus sabe tudo, pastor, Ele sabe, mas Ele quer ouvir a sinceridade do teu coração. E para que Ele ouça a sinceridade do teu coração, para que Ele possa te ajudar, Ele possa te responder, você precisa ser sincero com Ele. E através da oração. Olha só, Deus recebe suas honestas orações e quer que você expresse seus verdadeiros sentimentos para Ele.
Qualquer crente pode ser mais honesto em suas orações ao lembrar que o Senhor é onisciente, onipotente e que o seu amor é perpétuo. Seja honesto com Deus. Amém? Tenha honestidade com Deus. Seja claro com Ele. Seja verdadeiro. Senhor, olha, fracassei aqui. Senhor, isso aqui não deu certo, aquilo não deu certo. Senhor, o que aconteceu? O que está faltando em mim? Qual foi o erro, Senhor? Me faz entender, me faz compreender. Para que a tua vitória, a tua bênção desça sobre minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus sonhos, os meus projetos. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra. Deus tem vitória para você. Amém? Vou dizer a você nessa noite, nos acompanhe nas redes sociais. Amém? Aceite essa palavra como uma resposta de Deus para a tua vida. Amém? Porque Deus está te dando uma resposta nessa noite. Aprenda a levar diante de Deus teus fracassos, seus erros, seus prejuízos, e não fique isolado, buscando resposta para si mesmo. Só de você, ou quem sabe de pessoas, de outras coisas. Busque resposta em Deus. Deus, Ele vai te fazer entender, Ele vai te clarear, porque Ele entenda. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Só Ele sabe aonde está o problema. Talvez teu problema ainda não foi solucionado, por quê? Porque você não levou esses problemas a Deus. Leva com sinceridade, leva com honestidade. Amém? Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima reunião, sexta-feira. Amém? Deus te abençoe. Na nossa rede social, antes de encerrar, canal Norberto Teodoro, nos acompanhe lá, nos ajude, curtindo lá a mensagem, curtindo a live. Amém? Esteja lá conosco, ouvindo a palavra de Deus, clicando lá em inscrever-se, nas opções todas. Vamos divulgar a palavra de Deus, amém? Sexta-feira, retornamos aqui a partir das 19h30. Vai ser o culto de ensino da palavra de Deus, o tema relacionado à salvação. Nos acompanhe na sexta-feira, amém? Que Deus te abençoe. Daqui a pouquinho, depois que terminarmos o culto, você vai poder acompanhar essa mensagem na íntegra, mais uma vez, através das lives. Nos ajude lá, amém? Que Deus te abençoe.